A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é o segundo vídeo da nossa série especial sobre o mês das mães, sobre o Dia das Mães. E antes de começar, um aviso, tá? Toda e qualquer informação falada aqui nesse vídeo é 100% bíblica. A ideia tanto do canal quanto desta série é focar em informações que estejam 100% dentro da Bíblia. Eu utilizo fontes externas seguras para poder roteirizar esse vídeo, para eu poder entender e deixar as informações mais didáticas para vocês. Mas a ideia é fazer com que as informações que eu fale para vocês sejam exclusivamente bíblicas, tá? Dito isso, a primeira personagem desse vídeo é a Tamar, a mulher de Judá. A história que eu vou contar de uma forma bem objetiva está no capítulo 38 do livro do Gênesis, mas ela começa no capítulo 37, tá? Vamos lá, Judá, um dos irmãos, meio-irmão de José, ele foi um dos cabeças para vender o José, o sonhador José do Egito, para escravos ismaelitas, como escravo para uma caravana de ismaelitas, e toda essa trama era para não matar e não obter lucro, né? Eles tinham que obter lucro, então eles falaram, até tá no Gênesis capítulo 37, toda a trama, o Judá ajudou a encabeçar, jogar no buraco, depois vendê-lo, enfim, toda essa trajetória, essa história, e devido a todo o sofrimento que talvez tenha sido causado, né, a Bíblia não deixa muito explícito todo o desenrolar da confusão, né, a confusão faz se desenrolar e se desentender mais pra frente. Judá se afasta dos irmãos, vai morar em Adulão, na mesma região que Davi se escondeu na caverna de Adulão, né, e conhece Ira, homem que se torna amigo dele e ajuda ele a se estabelecer. Adulão fica lá na região mais sudeste, ali perto da Filiste. Então é uma região um pouco ímpia, né? Mais ou menos também, geograficamente falando, da mesma região das vinhas de Tímina, onde Sansão conheceu Dalila, enfim. Então, só criando um contexto geográfico para entender onde era, ele conhece um cananeu que tem uma filha chamada Suá. Ele se casa com ela e tem 3 filhos, Onã e Selá. Judá escolhe para o primogênito, que é a Tamar, tá? Gênesis capítulo 38, já no 38, né? Capítulo 38, verso 6. E essa escolha foi da parte de Judá, tá? Então Tamar aparece aqui, primeira vez, Gênesis capítulo 38, verso 6. Só que ele era perverso, o Senhor o matou, e por ordem de Judá, para que pudesse ter uma descendência, Onã, que era o segundo filho mais velho, tem que se casar com ela. Porém, Onã também foi perverso, não queria dar descendência para o seu irmão, e por isso o Senhor o matou também. Tamar, assim, torna-se segunda vez viúva, tá? Como Judá estava com medo de a culpa da morte ser talvez, né, isso não deixa explícito, mas por medo, Tamar é enviada por Judá para a casa dos pais. Até ele diz, fica lá como viúva, assim que Selá crescer, você vai se casar com ele. Beleza, maravilha, o tempo passou, e muito passou, tanto é que na Bíblia fala que Selá já era homem feito. Judá, ele vai para a região onde mora Tamar, fica sabendo, né, que ele ia olhar, Tamar fica sabendo que ele ia olhar o rebanho de ovelhas, foi encontrar os tosqueadores, e ela se vestiu como uma prostituta. Tá aí a enganação, tá? As enganações são essas. Judá enganou Tamar, dizendo que ela se casaria com Selá, o seu terceiro filho, após a morte dos 2 anteriores, e assim que ele crescesse, porém se tornou homem feito, e Judá, de fato, não iria fazê-lo. Em contrapartida, Tamar se veste como prostituta para encontrar Judá. Então ela já estava com intenções, talvez, de conseguir alguma coisa, segundo as intenções de conseguir alguma coisa de Judá. Eles têm um encontro, têm relações, e para pagar por estes, entre aspas, serviços prestados por Tamar, ele envia um cabrito, ela não queria alguma coisa ali na hora, e ele deixou o bordão, que no caso seria o selo dele, como pastor, e o cajado. Passou-se o tempo, como garantia de que ele traria esse cabrito, deixou esses itens, ele voltou e não a encontrou. Passou-se mais um tempo, ali próximo do Gênesis 38, já mais no fim do capítulo, Judá fica sabendo que Tamar ficou grávida, e ele se junta com alguns homens, vai lá para usar a lei mosaica de apedrejá-la, porque ela adulterou, e Tamar mostra o bordão e o cajado, e aí Judá diz que ele é iníquo e não a Tamar. Eles se casam, mas eles nunca mais tiveram relações, e dessa relação errada de Judá com Tamar nasceu
Pérez e Zerá, tá? Zerá, ele foi apesar de serem gêmeos, né? Pérez nasceu primeiro e Zerá veio depois. A questão do cordão escarlate está dizendo lá no livro do Gênesis, no capítulo 38. Um pôs a mão, voltou, retrocedeu. E dessa relação, Pérez, ele é da... Por que eu também agora vem a explicação do porquê que eu escolhi Tamar. Pérez, que é filho de Tamar, ele é pentavô de Salmão, que é marido da prostituta Raabe de Jericó. E já encerrando Tamar, porque não teve mais informações, Tamar encerra a participação no fim do capítulo 38, apesar de estar na genealogia do rei Davi e de Jesus. Ela é mencionada apenas em questão de genealogias, então sepultamento, morte, enfim, idade, todas essas informações não são mencionadas. E ela é mãe do Pérez e do Zerá, certo? Pérez, pentavô de Salmão e marido da prostituta Raabe, então ele é pentavô de Salmão e ele é 5 gerações antes de Raabe. E Raabe é a próxima mulher, próxima personagem, que ela morava em Jericó, era prostituta. E por que ela aparece na Bíblia? Porque ela escondeu 2 espias enviados por Josué para espionar a cidade, lá em Josué capítulo 2, verso 16, que inclusive é a primeira aparição desta personagem. Por esta atitude, os espias prometeram poupar a vida da família dela e dela também, caso um fio escarlate estivesse pendurado na janela. Essa passagem é mencionada em Josué capítulo 2, versos 17 e 18. Quando o Senhor enviou os israelitas para invadir Jericó, Josué ordenou que nenhum mal fosse feito à casa de Raabe, que é em Josué capítulo 6, verso 17, e foi casada com Salmão, Mateus capítulo 1, verso 5. Então essas são as últimas menções de Raabe. Tá? Por que essa informação foi rápida? Porque a Raabe aparece basicamente nessa passagem, e ela é mãe de Boaz, que é pai de Obed, que é pai de Jessé e pai, por conseguinte, do rei Davi. Então, ela é mãe de Boaz e eles são bisavós de Davi. Então, por isso que Raabe aparece aqui. E Boaz, filho de Raabe com Salmão, ele é casado com Ruth, outra personagem, já ingressando, já rapidamente entrando em outra personagem, a Ruth, do livro de Ruth. Então todas as informações que eu tirei daqui estão nos capítulos 1, 2 e 4, tá? Tem alguns detalhes importantes do capítulo 3, mas para explicar um pouco de Ruth, a gente vai usar os capítulos 1, 2 e 4, certo? Ela é esposa de Malom e era moabita. Legal. Tá? Então, o que ficou, já antes de encerrar, antes de continuar com o Ruth, já indo para o encerramento do vídeo, nesse vídeo nós temos Tamar, que apesar de ser de Israel, vivia num lugar extremamente cananeu, extremamente ímpio, próximo da Filístia, tanto é que ele Tamar, ela é filha de um cananeu, né, neta de um cananeu, né, filha de Suá, e com Judá. Certo? Na verdade, é o seguinte, vamos lá, vamos explicar bem. Judá casou-se com uma filha de um cananeu. Possivelmente Tamar também era cananeia, tá? Subentendido fica pela questão do lugar onde ele estava. Tanto é que quando Davi se esconde em Adulão, deve ser muito próximo da Filístia, que é onde ele vai pedir asilo para Ax, tá? E para o rei Ax, tá? Filístia. Então, temos aqui também uma prostituta de Jericó e a Ruth é moabita, tá? Quando Malom morreu, já prosseguindo para as informações de explicar um pouco da história de Ruth, primeiramente Elimeleque era marido de Noemi. Belém estava passando por um processo de seca e de fome muito grande e fez com que Elimeleque e Noemi fossem com Quilion e Malom para Moabe. Eles moraram lá. Quilion e Malom casou. Quilion casou com Orfa e Malom casou com Ruth, tá? Porém, ambos os filhos morrem, Elimeleque também morre e Noemi se torna viúva, ficando apenas com Orfa. E Noemi, ela diz que elas voltem para suas famílias porque ela é viúva e mesmo que um dia ela pudesse ter filhos, elas já seriam de idade mais avançada, não conseguiria dar filhos para que elas pudessem se casar. Orfa volta, porém Noemi, que quis permanecer com Noemi, né? A Ruth, quis permanecer com Noemi, e as duas voltam para Belém de Judá,
de onde Noemi anteriormente tinha vindo com Elimeleque, mudou-se para Moabe, e o caminho de volta foi feito por Noemi e Ruth. Isso está no capítulo 1. Ela foi casada com Boaz, conforme eu falei, que era um homem influente de valor em Judá, tá? E era parente de Noemi também, possuía plantações, principalmente de cevada. Isso foi o que eu pesquisei extra Bíblia, tá? Não tem nenhuma informação disso, mas possivelmente era a principal plantação que ele tinha. Ele, como eu falei, era parente por parte de Elimeleque. Tudo isso se desenrolou no capítulo 2. E Ruth conhece Boaz pura e simplesmente por causa de uma lei que tem no capítulo 23 de Levítico, verso 22, que diz que todas as espigas que são colhidas, das que caírem, não serão recolhidas. E Ruth, para não passar fome, foi até a plantação de Boaz, começou a pegar algumas espigas. Boaz, vendo isso, não permitiu que fosse admoestada, que chamasse a atenção. Permitiram que deixassem-na pegar. Já mais adiante, Ruth casa-se com Boaz e ela foi mãe de Obed, avô de Davi. Então, Ruth e Boaz são avós do rei Davi, e as informações, todas essas, estão exclusivamente dentro do livro de Ruth, tá bom? Deus abençoe a todos, muito, muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe nos comentários, eu não sou de pedir isso, tá? Mas se caso você tenha gostado do vídeo, deixe uma curtida, interaja, põe um comentário, você que está assistindo, de onde você é. Recebi vários comentários nos últimos vídeos a respeito de onde os inscritos ou as pessoas que acompanham o canal têm visto. Então, se gostou, deixa um like, não sou de pedir isso, hein? E deixe seu comentário de onde você é, deixe seu nome para que a gente possa orar pela vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado por tudo.